Pessoal, a Advocacia Geral da União apresentou hoje um pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para condenação definitiva de acusados de financiar os atos de 8 de janeiro em Brasília, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas. O órgão solicita que a ação cautelar que determinou o bloqueio de bens no valor de 20 milhões e 700 mil reais dos acusados de financiar o fretamento de ônibus seja convertida em ação civil pública para a proteção do patrimônio público e os envolvidos sejam condenados em definitivo. O pedido de condenação é o primeiro apresentado pela AGU e inclui 54 pessoas físicas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. Na ação, o órgão fala em configuração de ato ilícito, quando o titular de um direito, no caso em específico o direito à livre manifestação e reunião pacífica, ao exercê-lo excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes nos termos do artigo 187 do Código Civil. Segundo a AGU, num regime democrático como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido. O que tem de novo nisso aqui, Calazans? O que isso significa em termos práticos para quem não entende o jurisdiquês? Novidade não tem nenhuma. Tá se mantendo a mesma posição. A AGU, nesse caso aí, ela tanto pode apenas suscitar a propositura da ação, por ser uma ação civil pública, que aí no caso o titular seria o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, mas também é possível que ela mesma suscite uma demanda. Mas em se tratando da natureza jurídica dessa ação, acredito que o pedido dela seja muito mais voltado para que a Procuradoria-Geral da República faça a ação devida do que uma ação diretamente movida por ela. Agora, veja bem, tem que se deixar bastante claro, isso vai ser debatido ao curso do processo. A gente não tem como tirar nenhuma conclusão, porque nesse momento tem que ser apenas a propositura da ação. O direito de ação, a gente fala no meio jurídico, né, com os estudantes de direito que estiverem ouvindo aí, que estiverem estudando processo, já ouviram isso. O direito é um direito, o processo é um direito subjetivo público. Ou seja, eu posso processar o Edivaldo só porque ele está sentado aqui, posso processar o Carioca só porque ele está sentado aqui, só por isso. Processo o Gilmar também. O Gilmar, aí tem mais tempo para processar, né? Posso fazer o processo, posso pedir uma indenização contra eles, não significa que eu vou ganhar ação. Provavelmente a ação, com certeza, aliás, a ação vai ser julgada improcedente. Ou seja, o fato de ter uma demanda não significa necessariamente condenação. Não estou defendendo ninguém, só quero deixar claro que a condenação precisa de um vínculo muito claro, muito bem provado, muito objetivo de que as pessoas que são esses supostos financiadores financiaram os atos de vandalismo. Porque eu conheço do noticiário pessoas que participaram do movimento que não foram fazer atos de vandalismo, né? E pode ser que tenha recebido a ajuda de alguém que não tinha intenção de fazer ato de vandalismo nenhum. Agora, se alguém financiou, se alguém convocou e pagou para as pessoas vandalizarem, né? Se isso aconteceu de fato, efetivamente, não foi algo das pessoas que já estavam lá, aí tem que ser responsabilizado. O que não pode acontecer jamais é uma vingança processual, uma vingança judicial, certo? Uma vingança ideológica judicial no sentido de vamos punir porque nós somos contra o símbolo do negócio. A condenação precisa do vínculo subjetivo, a responsabilidade individual de cada um. A rapidez da justiça em condenar tanta gente inocente, em vista ao processo, a responsabilidade individual de cada um. Né? Algumas imagens foram proibidas, né, inclusive pelo atual presidente, de circular. E a gente vê pouca gente sendo responsabilidade individual, trazer essas pessoas, né, a público, trazer as imagens, mas a rapidez com que a justiça está condenando as pessoas. Uma cozinheira que estava lá no QG, ela nem saiu, né, não saiu do QG, ela não foi à esplanada, está lá
no meio entre os presos, uma senhora de 64 anos que estava cozinhando lá no QG, no dia 8. Então, assim, a responsabilidade individual de cada um não está sendo trazida a público, né? Os nomes, está falando aí empresário, está falando de sindicalista, mas você não traz a pessoa, você não liga com a imagem. Aquele relógio, né, de Dom João VI lá foi derrubado 2 vezes, né? Foi derrubado pelo cara do MST, que estava com a camisa do Bolsonaro, depois foi levantado pelo pessoal que foi lá para não depredar, né? Levantou o relógio e novamente foi derrubado. Então, assim, tem muita coisa obscura, muita coisa para aparecer ainda, para ser investigado, mas essa rapidez da justiça querer condenar as pessoas que causa espanto, né? Se tivesse toda essa velocidade para condenar narcotraficantes, políticos corruptos, seria muito bom para o Brasil. E só um destaque para Celina Leão, lá, governadora do Distrito Federal, né, que ela foi muito leal, e é difícil ver isso na política, com o governador. Ele foi condenado, houve condenação já, eu não sei. Sério? O Ibanez, já houve condenação. 54 pessoas não, foi ofertada estão sendo condenadas. Então, vão ser condenadas. Está sendo proposto ação. Ação, não houve condenação, né? É isso, não houve condenação. Mas serão condenados. Então, mas tem a pressa, tem a decisão, a pressa da justiça é para isso. É a intenção de condenar isso. O caminho natural será para a condenação. Vai lá, o Francês. É só um destaque para a governadora. Não dá mais tempo, Francês. A governadora de Brasília, né, que foi leal ao Ibanez. Francês. O processo é para condenar ou não? Há falha nesse comentário. Francês. Eu prefiro comentar outros países. A Nicarágua, onde se mata pessoas que protestam contra o atual governo. Cuba, onde já prendeu 136 pessoas com longas penas de prisão por ter protestado contra o governinho que está durando mais de 50 anos, né? Uma ditadura. E nós temos apenas 900 e poucas pessoas aí na fila de espera para condenação. No caso específico da Nicarágua, esse final de semana foi detido e encarcerado o bispo católico Alvarez Lago. Foi condenado a 26 anos e 4 meses de detenção por ter protestado contra o atual governo. Então ele é considerado um traidor da pátria e por promover atos antidemocráticos. Ele se recusou, junto com 222 outros condenados, a ser deportado para os Estados Unidos, perder a cidadania, direitos políticos, etc. E tal. Então ele preferiu ficar na pátria e está sendo preso por causa disso. E lá eles são considerados traidores da pátria. Aqui, o nosso ministro da Justiça, do atual governo, que admira esses governos desses países que eu citei agora, ele considera os manifestantes como terroristas, muito mais grave do que a acusação que nós temos por lá. Então aqui supõe-se que a situação seja jurídica, depois vai ser bem mais grave, penal, inclusive. Inclusive, essa palavra terrorista foi tirada pelo... 6 horas e 58 minutos.